Muito boa noite e bem-vindos já à hora do jornal. A pobreza, a falta de escolaridade e o sentimento de exclusão social são alguns motivos que explicam os ataques de grupos radicais no norte de Cabo Delgado. Esta é uma das constatações do estudo apresentado hoje em Maputo. Radicalização islâmica no norte de Moçambique, o caso da Mocimboa da Praia, é o título de estudo que procura compreender as origens e motivações do grupo que tem estado a realizar ataques armados no extremo norte de Cabo Delgado. A pesquisa iniciou em novembro do ano passado, um mês depois dos primeiros ataques de Mocimboa da Praia. A mesma é conduzida pelos académicos João Pereira e Salvador Forquila e pelo Sheikh Said Habib, que já percorreram os distritos de Mocimboa da Praia, Macomia, Chiuri, Montepuez e Cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e Memba, na Cala Porto, na Cala Velha e Ilha de Moçambique, na costa de Nampula. Esta terça-feira, os pesquisadores foram à Universidade Pedagógica partilhar com a comunidade académica os resultados preliminares do estudo. Depois da contextualização feita por João Pereira, coube ao Sheikh Said Habib apresentar as principais constatações. Origens do grupo. O grupo surge precisamente na zona norte de Cabo Delgado, primeiro como um grupo religioso e em finais de 2015 passa a incorporar células militares. Inicialmente o grupo era conhecido por Ahlus Sunnah wal Jama'a. Este é um termo árabe que mais ou menos pode significar adeptos da tradição profética e da congregação. Então, na opinião do grupo, as comunidades locais não estavam a praticar o Islão genuíno na ótica deles. Eles não aceitam dialogar com as estruturas administrativas locais, não aceitam dialogar com ninguém. Motivações. Condições sociais degradantes, pobreza, desemprego, exclusão social, carência de serviços básicos, educação e saúde, isso constata-se naquelas zonas. Exclusão política, sentimento de exclusão do Esquimani em relação aos Macondes. Estes jovens começam a se sentir marginalizados e eles procuram ganhar espaço, só que este espaço é ocupado pelas lideranças tradicionais. Então eles, quando encontram esta radicalização, então eles encaram isso como uma oportunidade para poderem se realizar. Para muitos desses jovens, o grupo representava também uma forma de desafiar as autoridades locais e oportunidade para construir uma nova ordem social e política. Recrutamento e treinamento. Direto, que é feito através da rede familiar, laços de casamentos, grupos de amigos, recrutamento nas mesquitas. Portanto, tem a ver aqui com a confiança, né? E tem um outro método que é indireto, através de material vídeo usado por movimentos radicais no Quênia e Tanzânia. O grande nome sonante, cujas palestras são largamente disseminadas e propagadas no seio do grupo, é uma figura que já foi abatida pela polícia queniana, chamado Abudu Rogo. Era um queniano. Portanto, é este queniano que depois forma o seu grupo radical que lutava contra o governo do Quênia por causa da presença dos Estados Unidos da América na região. Então, este e depois um canal televisivo do Quênia explicou que este não tinha nenhuma ligação com o grupo Al-Shabaab da Somália. Aliás, o próprio movimento Al-Shabaab da Somália já falou isso, anunciou que este homem não tinha nenhuma ligação com o grupo Al-Shabaab. Portanto, é este movimento que depois, mais tarde, começa a descer à procura de espaços já mais para o sul e entra na Tanzânia, precisamente na zona de Kibiti. Então, da zona de Kibiti, quando o governo tanzaniano começa a apertar o cerco, parte destes, do grupo do Abudu Rogo, entram já para Cabo Delgado, através de Mocimboa da Praia, nas aldeias circunvizinhas. E aí começam, sob pretexto de criar madraças e ensinar a religião, então começam a recrutar
estes jovens. Quanto ao financiamento, o estudo revela que o grupo ganha dinheiro através de contrabando de madeira e de pedras preciosas, com destaque para rubis. As armas são compradas no mercado informal, dentro e fora do país. João Pereira explicou que o principal objetivo do grupo não é a ocupação de Cabo Delgado ou a criação de um Estado Islâmico no norte de Moçambique. Foi em entrevista a jornalistas que o académico João Pereira defendeu que ainda não há evidências de que a ocupação de Cabo Delgado ou a criação de um Estado Islâmico no norte de Moçambique sejam os objetivos do grupo de radicais que ataca a província. O primeiro objetivo é criar uma situação de instabilidade na região para permitir um negócio ilícito na qual as suas lideranças estão envolvidas. Outra é, a partir desses negócios ilícitos, também alimentar outras redes que eles têm ligação, por exemplo, com as milícias, por exemplo, os comandos das milícias no Congo, na Somália, no Quênia e na região, por exemplo, da Tanzânia. É verdade que, por exemplo, da mesma maneira que os outros grupos surgiram, diferentemente de movimentos de libertação, a RAM, por exemplo, também surgiu primeiro com um objetivo puramente ideológico, mas como se fosse ao serviço de forças externas. Mas rapidamente a Arnam ganhou a tal base social e por isso que mais tarde ficou a combinação de dois elementos. Um elemento de desestabilização e um elemento de reestruturação da maneira que a política era feita no período do Partido Único. Sobre o sentimento de exclusão, João Pereira explica que as populações de etnia Muani sentem-se marginalizadas e sem representação nas estruturas do poder. E este problema é um problema histórico. Por quê? Porque no processo da libertação nacional também existiu esta grande clivagem entre os Macondes e os Muanes. Se você ver, por exemplo, o processo da penetração da Frelimo em Cabo Delgado, dá-se muito na zona do interior. Mas tem uma grande resistência na penetração na zona costeira. Não é por acaso que os resultados eleitorais de 94, 99, 2004 mostram também que as zonas eleitorais são zonas que a Renamo tem uma grande força de mobilização e uma base social muito forte. E esta questão são essas clivagens históricas de como é que, no processo da construção do Estado, do sistema político, como é que estes grupos foram enquadrados dentro desse processo todo, porque na perspectiva dos indivíduos humanos, eles dizem que eles sempre, também entendem que foram sempre superiores em relação aos Macondes. Está a ver? E eles dizem que o processo hoje inverteu-se. Grande parte dos filhos trabalham nas machambas dos outros, e não os outros, quando eles se referem, outros referem sempre em relação aos Macondes. Então há uma clivagem silenciosa lá, que é preciso estudar para saber depois como construir modelos de sistema político que enquadra essas dinâmicas todas, esse tipo de clivagem, em termos de representação política. O académico alertou que grupos que não estão integrados na estrutura política e econômica facilmente podem ser usados por forças radicais externas como mecanismo de penetração no país. Hoje é terça-feira e dia de Conselho de Ministros. O Governo encerrou 4 centros de acomodação onde moravam famílias afetadas pelo deslizamento da lixeira de Ulene e pelas chuvas que assolaram Matola. Mas 7 famílias vítimas das intempéries mantêm-se num dos centros porque suas casas continuam alagadas. 2 centros de acomodação encerrados localizavam-se no bairro Albazine e Ferroviário, na cidade de Maputo. Os centros haviam sido abertos a quando o deslizamento da lixeira de Ulene, que resultou na morte de 17 pessoas. Relativamente às vítimas da tragédia de Ulene, há que referir que foi feito o adiantamento de 30 mil meticais por família, referente a 3 meses, pelo Conselho Municipal, tal como já havia sido previsto. Foram desativados os centros de acomodação do bairro Ferroviário e Albazine. Entretanto, 7 famílias mantêm-se, portanto, no Ferroviário, e isto porque as suas casas continuam inundadas. Portanto, os 2 centros comportavam um total de 212 famílias. Outros 2 centros encerrados acomodavam as famílias assoladas pelas chuvas na cidade da Matola.
Para tal, 300 famílias foram transferidas para o novo centro de reassentamento, situado no bairro Moalaze, na cidade da Matola. Destas, 76 já receberam talhões. O relatório aponta para a desativação dos centros de acomodação da OTM e Vila Velha, tanto na cidade de Maputo, e a consequente transferência de 300 famílias para o centro de acomodação de Moalaze, onde 76 famílias já receberam talhões e as outras famílias, portanto, estão no processo para receber também os seus talhões. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo apreciou a informação sobre a Conta Geral do Estado de 2017, que será submetida à Assembleia da República e ao Tribunal Administrativo. O registro civil dos cidadãos nas conservatórias poderá passar a ser feito também por via eletrónica no país. Para o efeito, foi aprovado hoje, na Generalidade, a proposta de alteração da lei do Código do Registro Civil. Neste segundo dia de atividades, nesta semana, os parlamentares reuniram-se em plenária para, entre vários pontos, debater a proposta de alteração da lei do Código do Registro Civil. Na ocasião, os deputados defenderam a aprovação da proposta em causa por considerá-la oportuna no processo de melhoria dos serviços com base em uso de tecnologias. Assim, com a alteração em causa, cuja entrada em vigor será anunciada oportunamente, o registro de cidadãos pode passar a ser feito por via eletrónica e a resposta será em curto espaço de tempo a partir de qualquer parte do país. A localização na base de dados será feita em menos tempo, saindo a ganhar deste modo o cidadão, que já não precisará de ficar horas a fio para que se localize o seu documento nas conservatórias. O objetivo que leva à revisão do atual diploma legal funda-se na necessidade de adequar o processo de registro civil à realidade atual, tendo em conta a persecução célere do processo de registro cidadão, para que em curto espaço de tempo possa ter o seu documento. Com isto, fundamenta-se as seguintes necessidades: proceder à unificação de identificação do indivíduo através da adoção do número único de identificação do cidadão. A pertinência, oportunidade e necessidade da revisão da Lei nº 2/2004, de 18 de dezembro, que aprova o Código de Registro Civil, foi por demais demonstrado, pelo que nos parece inócuo continuar a frisar este ponto. Já o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, destacou a importância da alteração da lei do Código do Registro Civil para a melhoria da prestação de serviços para os utentes. A fase piloto de registro civil e estatísticas vitais, já em curso em alguns pontos do país, dá-nos a indicação e a segurança de que o registro civil poderá vir a ser mais fiável e seguro, evitando assim o que acabamos de ouvir, situações de manipulação. Ainda na sessão desta terça-feira, o Parlamento aprovou na Generalidade o projeto de resolução sobre a informação da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações da Assembleia da República, bem como a revisão da lei que aprova os estatutos dos magistrados, isto em definitivo, e ainda a alteração de alguns artigos da lei sobre a organização judiciária. No prosseguimento da visita à província de Sofala, o Presidente da República inaugurou hoje um posto de transmissão de energia elétrica que passa a alimentar o povoado de Inhamapaza, no distrito de Maringue. Na ocasião, o chefe de Estado pediu à população para promover a reconciliação e apostar no aumento da produção agrícola. Ao segundo dia da visita à província de Sofala, o chefe de Estado escalou o povoado de Inhamapaza, no distrito de Maringue. Como já é habitual, foi recebido efusivamente pelos residentes. De imediato foi inaugurar um posto de transformação que estende energia elétrica para este povoado, passando a beneficiar perto de 21 mil pessoas, que antes recorriam a fontes alternativas para ter acesso à luz. Depois foi orientar um comício popular bastante concorrido e disse que há muito tempo que a energia elétrica devia ter chegado a Inhamapaza se não fosse o conflito militar. Os jovens que trabalham para a eletricidade de Moçambique já queriam trazer energia aqui há muito tempo.
Mas por causa dessa coisa de entre irmãos andar a lutar, bala ali, toda hora, demoramos a trazer energia aqui em Amapasa. Porque os jovens, quando queriam trazer caminhões, atacavam, queimavam. Vunduzi só agora, quando conseguimos parar com a guerra, conseguimos colocar ali em Gorongosa Vunduzi. E agora estamos aqui. Estamos atrasados para chegar a Canchiche. E também os irmãos do Mulima querem energia. Mas essa demora foi essa coisa de entre irmãos lutar. Numa casa, quando começa o irmão lutar com a irmã, nem se cozinha, porque há confusão, nem há lenha, nem nada. Por isso vamos continuar assim, calmos, em paz. E a energia há de circular para os postos administrativos, todo o Subue, Canchiche, há de chegar também nas localidades. Filipe Nunes disse reconhecer que Maringue, um distrito que foi fustigado pela Guerra dos 16 anos, hoje em dia está no rumo do desenvolvimento e por isso vai lá pernoitar juntamente com a sua delegação para mostrar esse crescimento. A vossa governadora disse, o presidente vai dormir em Maringue. Eu disse, eu não tenho problema, eu durmo em todo lado. Quem vai a Gorongosa, quem vai a Santo Gira vai ter dificuldade de dormir em Maringue. Eu vou dormir lá. O presidente pediu ainda que esta região, que foi palco de confrontos militares, dê exemplo de reconciliação, tal como foi demonstrado por um grupo cultural que foi dançar para ele neste comício. Quando em 2016 dissemos, vamos deixar de nos matar, vamos conversar. E essa conversa que também algumas pessoas têm medo, não tenham medo do vosso presidente conversar com qualquer que seja para resolver o problema de Moçambique. Mas esse grupo espalhou-se, mas quando houve o fim de hostilidades, este grupo reencontrou-se, foram buscando e de novo se juntaram, estavam a dançar. É muito bonito isso, moçambicano. Cada um vivia no seu sítio, com quem ninguém sabe, nem sequer queremos saber. O importante é que aquele grupo de Dumba de Gravata juntou-se e atuou para nós todos. Parabéns, grupo Dumba de Gravata. Ainda neste encontro com a população, o chefe de Estado abriu espaço para que os presentes fossem apresentar suas preocupações. Sofremos com a guerra. Cruz Vermelha agora está de Lembera. Cruz Vermelho vem nos inscrever. Kuti passa para kutambira Ngabe. E não recebemos nada. Agora a campanha na voto piriduze. Assim, campanha e voto está próximo. Tinalonga anji. O que vamos falar? O voto não é comprado. As coisas que são feitas são coisas que devem ser feitas para o povo moçambicano. Independentemente de ter tido voto ali e acolá, a obrigação que tem o governo sério naturalmente, é fazer o desenvolvimento inclusivo para todos os que votaram, mesmo os que não votaram. Ainda temos a reclamar acerca de água aqui em Amapasa, para poder fazer um pouco rápido e nos trazer água, porque o nosso rio ainda está a secar e podemos sofrer e morrer de sede. Sobre a água, não foi esquecida a água. O projeto foi avaliado pela Direção Provincial de Obras Públicas e Habitação e Recursos Hídricos e a qualquer momento terá que ser instalado. Terminada a agenda oficial, o chefe de Estado tirou a tarde desta terça-feira para passear pelas ruas da vila de Maringue com o objetivo de testemunhar até que ponto a vida está a melhorar. Filipe Nunes não escondeu a satisfação por ter notado que a atividade económica cresce e há novos empreendimentos a surgir em Maringue. Maringue é um nome que sempre esteve ligado aos horrores da guerra em Moçambique. Durante os 16 anos, chegou a ser um dos locais mais temíveis do país e a partir de onde a Renamo liderava a guerra que movia pelo país adentro. 25 anos depois, as cicatrizes da guerra tendem a passar e Maringue renasce com a força de um povo que está determinado a enterrar o passado tenebroso e construir um futuro de prosperidade. Se tem estado a ouvir o renascer de Maringue através de relatórios, o Presidente da República decidiu ir visitar Maringue e até aqui passar a noite. Depois de cumprir a agenda oficial, decidiu a pé percorrer as ruas da vila e ver com os seus próprios olhos o que está a acontecer em Maringue. Foi ao mercado local, interagiu com os vendedores e ouviu na primeira pessoa histórias de sucesso. Está construindo uma sua só. Está aí à frente. Onde? Está aqui. Essa amarela? Fica plana atrás de onde? Costuma ir a Nampula.
E porque o negócio cresce, os vendedores pediram ampliação do mercado local. Ultimamente outros ficam fora. Não tem, o mercado é muito pequeno. Já cresceu o Maringue muito. Já cresceu. Precisamos aumentar o mercado. Estamos a pedir para nos acrescentar mais outro mercado grande. E Filipe Nunes, na hora, mandatou o governo local a criar condições para alargar o mercado e prometeu lutar para que seja construída uma agência bancária. Podemos ir dizer àquele dono de banco que Maringue há muito dinheiro para vir construir banco. Esse sítio que quer fazer já, o espaço é grande. Quantos hectares são? Não dá. Agora não pode fazer uma coisa. Não se tem que ter um sítio grande onde pode haver espaço para parqueamento. Está bom, nós vamos pedir, ouviram? Vamos pedir, o vosso governador vai mandar aqui pessoas para vir escolher um sítio grande e fazer mercado grande, tá bom? Visitou ainda esta instância, a única com melhores condições em Maringue, e que funciona há menos de um ano. É um investimento de 5 milhões de meticais de um empresário local. Viu os quartos e o restaurante. Da guerra, né? Foi muito difícil, ninguém que estava a viver bem, mas agora como com a paz, e ficou tudo já normalmente. Desenvolveu muito? Desenvolveu muito, sim. Mas também visitou outras pensões cujos proprietários procuram crescer no negócio, apesar do desafio de melhorarem a qualidade. Lá no corredor de Nhamapaz, se aquele vosso projeto de Capulana continuar, são esse tipo de pessoas que se dá, que já faz alguma coisa sem precisar ainda de favores. Esses fundos de turismo têm que ir aos sítios, Nhamapaz há de funcionar. Durante o passeio, Filipe Nunes parou para assistir jovens que, com instrumentos improvisados, animam os vendedores e os utentes do mercado de Maringue. Uma bateria, sim. Que é a orquestra Varimba. Francisco Manlhade, Isaac Langa, Press TV. Agentes económicos do distrito de Maringue, província de Sofala, pediram hoje ao Presidente da República para mobilizar fundos com vista à asfaltagem das estradas em zonas de produção, que para eles poderá contribuir para a melhoria do ambiente de negócio. Os agentes económicos do distrito de Maringue, que estiveram reunidos na tarde desta terça-feira com o Presidente da República, pediram ao chefe do Estado para mobilizar apoios internos e externos para asfaltar a estrada que liga internamente a província de Sofala, a partir do posto administrativo de Imapaza até a sede do distrito de Macossa, província de Manica, num troço de cerca de 100 km, uma zona de grande produção de produtos diversos. Os agentes econômicos indicaram que a estrada irá impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. Não temos possibilidade de escoar os nossos produtos para as grandes cidades. Assim, pedimos a Vossa Excelência para que construa uma estrada alcatroada de Amapaza a Ganchis. Os agentes econômicos pediram igualmente a implantação de uma escola de formação técnica, assim como uma escola de artes e ofícios. Eu disponibilizava uma parceria na formação de carpinteiros, que eu acho que um dos recursos que o distrito tem é florestal. Se investisse nesse setor, seria mais valia e criarmos uma cadeia de transformação do produto florestal no distrito de Maringue. Nesta reunião, um dos agentes econômicos que opera em Maringue há mais de 10 anos anunciou que irá implantar uma empresa de corte de madeira em Amapaza, local onde foi inaugurado hoje a corrente elétrica de rede nacional. Eu só tenho a agradecer e anunciar que vamos continuar com a instalação de um projeto, de princípio, no mínimo, vai empregar 350 trabalhadores em Amapaza. Em resposta aos pedidos dos agentes econômicos, o Presidente da República começou por saudar a intenção de apoio na implantação de uma escola básica de formação técnica, para depois garantir que arrancará brevemente a construção de uma escola do género no distrito de Gorongosa com capacidade para acolher 700 alunos, dos quais 300 internos. Escolhemos Gorongosa por quê? Por ser no meio, tanto Maringue, Batebuzes, Babava, Chimoio, porque a escola técnica dá conhecimentos diferentes. Não é aquilo que dá a escola secundária. Há muitas universidades a formar esse doutor, mas as escolas que ensinam saber fazer direto, as universidades também ensinam saber fazer, mas daquele que é o homem do terreno, que executa aquilo que é
o pensamento de um engenheiro, de um doutor. Essa escola precisamos e vai estar ali no meio. Asfaltagem da estrada Nhamapaza-Macossa. Portanto, é uma tese científica que foi colocada, vamos considerar isso. Logo, a primeira oportunidade que tivermos em termos de recursos para considerar essa como uma estrada até que une Moçambique. Que une Moçambique e que dá alternativas para o desenvolvimento. A secretária permanente do Ministério da Indústria e Comércio da Tailândia está de visita a Moçambique e esta tarde foi recebida em audiência pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. No final do encontro, disse ter manifestado junto do governante moçambicano a vontade do seu país de incrementar os investimentos em Moçambique. O regente tailandês está em Moçambique para incrementar a cooperação econômica entre os dois países. Na tarde desta terça-feira, manteve um encontro de cortesia com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, a quem considera um verdadeiro amigo do seu país. Devido à última missão da Sua Excelência Primeiro-Ministro, quando era embaixador da Tailândia, tem uma grande amizade entre a Tailândia e Moçambique e ele tem carinhosamente olhado pelos investimentos tailandeses em Moçambique. Well, the government of Mozambique is promoting foreign direct investment. A Tailândia tem investido muito em Moçambique, principalmente nas áreas de agricultura, de energia e de turismo. E foram estes tópicos que foram abordados. De momento, a Tailândia já investiu mais de 6 bilhões de dólares norte-americanos no país e são estas áreas que são muito importantes, também como a construção agora que estão a tentar entrar nestas áreas. A lot of investment also in five-star hotels here and in construction. Os investimentos tailandeses em Moçambique ascendem os 6 bilhões de dólares e a secretária permanente do Comércio e Indústria daquele país diz que há condições para que esta cifra venha a ser ultrapassada. A Tailândia necessita de 100 mil hectares de terra em Moçambique para o plantio de árvores para a produção de papel. O interesse foi manifestado hoje na cidade de Maputo pela secretária permanente do Ministério do Comércio daquele país. A Tailândia pretende dinamizar a sua indústria e, para isso, necessita de largas terras para plantar árvores, matéria-prima de produção do papel. Para tal, a secretária permanente do Ministério do Comércio tailandês está de visita a Moçambique, onde procura terra para implementar um projeto de produção de papel. 100,000 hectares of land concession near a port and near a river where irrigation is needed. If the plantation works well, then we will later set up a factory for paper manufacturing. E o setor privado, representado pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, compromete-se a fazer de tudo para que este investimento venha ao país. Não é um projeto que seja, portanto, respondido de imediato. Nós vamos, neste momento, procurar, portanto, outros parceiros do setor privado que estejam nesta área e tentar identificar, portanto, a oportunidade para acolher, portanto, esta manifestação de interesse. Só no ano passado, a Tailândia importou de Moçambique produtos equivalentes a cerca de 200 mil milhões de dólares, valor que poderá aumentar em mais de 2 mil milhões com a compra de gás que poderá ser extraído na bacia do Rovuma a partir de 2022. Observamos agora uma breve pausa, nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, esperamos por si. Lembras-te quando era preciso sair de casa para visitar outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto. E o texto em imagem. O dinheiro ganhou novas formas. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Estamos num dos berçários do Hospital Central de Maputo.
Aqui encontram-se bebés com diversos problemas, com destaque para a prematuridade e sepse bacteriana. Esta última constitui a principal causa de morte neonatal no país. A maior porcentagem dos bebés sépticos que nós temos são bebés que nos chegam depois na primeira semana de vida, quarto, quinto dia de vida, muito graves, e o histórico comum deles é que a mãe, para além do leite materno, refere que deu o medicamento tradicional. Eu tinha 7 meses. Esta mãe, que não quis mostrar o rosto, diz que perdeu o seu bebê por causa da sepse e aponta a negligência médica como o fator que determinou a morte de seu filho. Eu saí de casa nesse dia, fui trabalhar, saí do serviço, fui ao hospital, fiquei aquela tarde toda. Apesar dos esforços e programas de apoio para reduzir os índices de mortalidade infantil, Moçambique não conseguiu atingir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nível 4, no que concerne a mortalidade neonatal. Estima-se que cerca de 47% de crianças que nascem nos hospitais e 93% de crianças que nascem em casa não conseguem sobreviver até aos 28 dias de vida devido à sepse bacteriana. A bactéria que provoca a sepse ataca o umbigo não cicatrizado do bebê recém-nascido e rapidamente se espalha no organismo, como explica a médica e diretora nacional de saúde da mulher e criança. Sepse o que é? É uma infecção bacteriana generalizada, não tratada a tempo. Portanto, tem uma infecção, pode começar pequena, geralmente é uma infecção no umbigo, geralmente nos recém-nascidos. É uma infecção no umbigo, porque com o corte do cordão umbilical ainda temos uma porta de entrada para as bactérias e dependendo da forma como a gente trata o umbigo do recém-nascido, pode ter infecção. E principalmente na comunidade, onde ainda existem práticas de colocar qualquer tipo de produto, até fezes de animais são colocadas, então por ali entra a infecção, começa por uma infecção ali só, a criança fica com febre e até se faz febre, faz convulsões, começa a pensar que é doença de espírito, não se leva a criança à unidade sanitária e depois evolui rapidamente para uma infecção generalizada, que é a tal sepsis, e a criança morre. A especialista em saúde materno-infantil recomenda que se faça uma boa higiene diária ao recém-nascido e aconselha os pais a não usarem medicamentos tradicionais para cicatrizar o umbigo do bebê. O álcool disponibilizado nos hospitais e centros de saúde é o ideal. Primeiro, que não se coloque nenhum tipo de produto no umbigo e que, tanto na unidade sanitária como ao nível da comunidade, nós temos disponível, e é gratuita, a clorexidina em gel. Portanto, uma criança, se nasce na unidade sanitária, a mãe recebe uma bisnaga de clorexidina em gel. É um tipo de álcool que está bem diluído já em gel, porque é fácil preservar o gel, mais fácil preservar o gel do que o líquido. E a mãe deve aplicar aquele gel no coto umbilical, à volta do umbigo da criança, até que o umbigo caia. Até o 7º dia, ela deve voltar à unidade sanitária. Existem outros fatores que impedem o país de reduzir a mortalidade neonatal, como a falta de profissionais e hospitais nas zonas rurais. Páscoa Uate diz que é necessário e urgente expandir as redes sanitárias, treinar agentes de saúde e fazer campanhas de sensibilização para que a mensagem sobre sepse e outras doenças cheguem às comunidades. Para além de aumentar o número de enfermeiras formadas em saúde materno-infantil, aumentarmos também a cobertura da rede sanitária para as comunidades neste país, onde para chegar à unidade sanitária mais pequena possível, que nós temos, que é o Centro de Saúde Rural tipo 2, elas têm que percorrer 50 quilômetros. E 50 quilômetros não se fazem a pé. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a fraca distribuição da rede sanitária e o número insuficiente de profissionais de saúde, para além do atendimento não humanizado, são fatores que aumentam os casos de mortes neonatais. O problema do acesso. O problema do acesso à rede sanitária,
Nós sabemos que o acesso continua sendo um desafio para o nosso país. O mesmo temos em relação à qualidade de cuidados prestados. Se toda a gente que viesse à nossa unidade sanitária tivesse um cuidado 100% adequado à sua condição, é verdade que teríamos também minimizado algumas das perdas que nós tivemos. Outras situações, quando a gente fala de acesso, não se fala apenas só de estradas ou de infraestruturas, falamos também de rácio de trabalhadores de saúde para a população, para o número de pessoas que procuram os serviços, falamos de tudo, todo o sistema. Mas refere que não só o setor de saúde é exclusivamente responsável em reduzir os índices de mortalidade em crianças. As mães devem ser parte da solução deste problema, fazendo um bom pré-natal e acompanhamento médico durante a gravidez. A sobrevida do recém-nascido depende de uma boa consulta, uma boa atenção pré-natal, uma atenção ao parto adequada e os cuidados imediatos ao recém-nascido. E o primeiro mês de vida, que é o período neonatal dos 28 dias, é sem dúvida um momento crítico. A cada ano, nascem no país mais de 950 mil crianças. Destas, mais de 28 mil morrem antes de completar 28 dias de vida. Estes números fazem de Moçambique um dos países com elevada taxa de mortalidade neonatal do mundo e, em particular, da África subsaariana. Atualmente, o país não consegue responder, principalmente em termos de unidades sanitárias, médicos pediatras e profissionais de saúde capacitados para atender os vários casos de recém-nascidos. Consta que apenas 28 enfermeiros estão para cada 100 mil habitantes, o que significa que, em média, um profissional de saúde atende 5 mil bebés. Em termos de centros de saúde, mais de 16.500 pessoas dependem de um único hospital, o que significa que muitas mães percorrem de 12 a 50 quilómetros para encontrar um centro de saúde. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. 17 pessoas morreram e outras 50 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros, na última semana, vítimas de acidentes de aviação. Excesso de velocidade e má travessia de peões são as maiores causas da sinistralidade. Feitas as contas referentes à operatividade da PRM na semana de 12 a 18 de maio, mortes por acidentes de aviação continuam a preocupar as autoridades policiais, visto que o número de vítimas mortais aumentou. Os 31 acidentes de aviação tiveram como consequências a morte de 17 pessoas e outras 50 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros. 5 foram do tipo choque entre carros, 3 do tipo despiste e capotamento, mas também houve 5 do tipo choque entre carro motorizado e um acidente tipo queda de passageiro. Ainda na semana finda, houve detenção de 8 automobilistas, dos quais 5 por tentativa de suborno e 3 por condução ilegal, e ainda a apreensão de 7 armas de fogo. Os 5 automobilistas foram detidos por tentativa de suborno aos agentes da Polícia de Trânsito e houve ainda a detenção de 3 automobilistas. Estes conduziam sem as devidas cartas de condução, portanto, foram detidos por condução ilegal, que foram num total de 7 que foram apreendidas, recuperadas. Destas, 2 são do tipo AK-47, 2 do tipo pistola e ainda 3 do tipo shotgun. Questionada sobre o caso do menor baleado mortalmente em Sidoava, município da Matola, a polícia diz que já fez o seu papel e os passos subsequentes competem ao Serviço Nacional de Investigação Criminal. Mobilizadores da Frelimo estão a ser capacitados na Matola em matérias de tecnologias de informação e comunicação, com vista a melhorar a imagem do partido e dos candidatos nas eleições de 2018 e 2019.
Com o objetivo de vencer as próximas eleições, quer autárquicas, quer gerais de 2018 e 2019, respectivamente, o Partido Frelimo iniciou esta terça-feira na província de Maputo um curso prático de capacitação de 37 secretários dos gabinetes provinciais de mobilização e propaganda em matérias das tecnologias de informação e comunicação. A realização urgente de um curso de capacitação dos secretários provinciais de mobilização sobre as tecnologias de informação e comunicação, para que estejam habilitados com conhecimentos práticos no uso das tecnologias de informação e comunicação, para que de forma eficaz e eficiente possam liderar nas respectivas províncias e distritos a missão de promover a imagem do Partido Frelimo, do camarada presidente, dos candidatos às próximas eleições, bem como para que possam acompanhar as dinâmicas políticas, económicas e sociais do país e do mundo. Durante o seu discurso inaugural, Roque Silva, secretário-geral da Frelimo, disse que os mobilizadores estão prontos para colaborar no processo de descentralização orientado pelo Presidente da República e atualmente com a nova liderança da Renamo. Juntamos a nossa voz em apoio ao camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi nesta empreitada, cientes de que o povo moçambicano saberá lhe retribuir pela grandeza que representam estas suas obras. O curso de capacitação dos 37 mobilizadores tem duração de 4 dias e termina na sexta-feira e acontece depois da primeira que teve lugar em março último na província de Sofala. Alunos e munícipes do distrito da Macinga, em Inhambane, clamam pela manutenção do jardim etnobotânico que apresenta um estado de abandono. No entender da população local, é considerado laboratório de mosquitos e abrigo de marginais. Numa altura em que as autoridades de saúde lutam para combater a malária, diarreias e outras doenças causadas por acumulação de água e ou lixo, munícipes do distrito da Macinga, na província de Inhambane, consideram este jardim etnobotânico, construído há mais de 5 anos, como sendo uma incubadora de mosquitos causadores da malária e outras doenças paralelas e pedem a intervenção das autoridades competentes. Pedi ao senhor presidente municipal que nos ajuda a organizar o nosso jardim, cria mosquitos. Algumas doenças vêm a partir desses parques também. Se o governo provincial não pode, mas o município pode nos ajudar com isso, porque não fica melhor assim. Bebem, fumam, se escondem nesse espaço. Nós pediríamos os Ministérios da Educação que limpassem essa piscina para as crianças poderem brincar. O edil da Macinga diz que o estado atual do jardim deveu-se ao impasse entre o governo central e a empresa que seria responsável pela manutenção. Foi contratado uma empresa para fazer a sua manutenção com um prazo de 6 meses e, terminado o prazo, devia-se proceder à entrega ao Conselho Municipal. E houve demora nesse processo de entrega por razões que são entendidas pelo próprio construtor e pela empresa. Parece ter havido alguns processos administrativos que não foram seguidos como regia o contrato. Contudo, garantiu que o município vai tomar conta do recado, independentemente do entendimento ou não, entre o governo e o consórcio responsável pela manutenção. De seguida, olhamos para as notícias do estrangeiro. 2 grandes organizações não governamentais de serviços de planeamento familiar incorrem no risco de parar com suas atividades em África devido à falta de fundos, desde que os Estados Unidos da América decidiram suspender o financiamento. O caminho já está livre para o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, concorrer a mais 2 mandatos presidenciais, que provavelmente o permitirá permanecer no poder por mais 14 anos. Segundo a Comissão Eleitoral Nacional Independente do Burundi, no referendo realizado na quinta-feira, 73,2% dos votos foram a favor e 19,3% dos votos contra. A taxa de participação foi de 96,4%. No mesmo dia em que decorreu a votação do referendo, mais de 20 pessoas foram mortas e 8 violadas sexualmente por supostas forças de segurança do Burundi. A oposição rejeita os resultados deste referendo, que ocorreu sob clima de medo e intimidação aos opositores. Por sua vez, os Estados Unidos condenaram a votação por não ter sido transparente, visto que nenhum elemento de observação eleitoral internacional esteve presente e os órgãos de comunicação como a BBC e Voz da América terem sido banidos.
Com a passagem deste referendo, Nkurunziza integra a lista dos líderes africanos que alteraram a Constituição para estender seu tempo no poder, como o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, presidente de Ruanda, Paulo Kagame. Suspeita-se que Joseph Kabila, que desde 2016 tem se recusado a deixar o poder, avance também com um referendo para permanecer mais tempo no poder. As nossas desculpas pela troca de pivôs. Estivemos a ver o pivô sobre o Burundi, onde foi aprovado com mais de 70% dos votos o referendo constitucional daquele país, que poderá permitir o presidente Pierre Nkurunziza permanecer no poder até 2034. Os Estados Unidos condenaram a votação do referendo, alegando que não foi livre nem transparente. Agora, se olharmos para os Estados Unidos da América, que estão contra ONGs pró-aborto, com efeito, duas organizações não governamentais de serviços de planeamento familiar incorrem o risco de parar com suas atividades em África devido à falta de financiamento, desde que os Estados Unidos decidiram suspender o mesmo. A Mary Stopes International e a Federação Internacional de Paternidade Planeada, duas grandes organizações não governamentais do planeamento familiar, arriscam fechar os seus serviços em África em junho devido à escassez de fundos associada pelo corte de financiamento da USAID. Desde 2017, o governo dos Estados Unidos, sob direção de Trump, parou de doar fundos a ONGs que levavam a cabo serviços de aborto. E sendo assim, a Mary Stopes International e a Federação Internacional de Paternidade Planeada, que negaram obedecer às ordens dos Estados Unidos, enfrentam uma crise econômica que já resultou no encerramento de maior parte dos seus serviços em Uganda, Zimbábue, Togo, Etiópia, Costa do Marfim e Burkina Faso. Em 2011, os governos da África Ocidental assinaram uma parceria em Ouagadougou para que, em 2020, alcancem 2 milhões de usuários de contraceptivos. A meta poderá não ser cumprida por falta de financiamento, resultando em mais superlotação populacional em África. Mais uma pausa no Jornal da Noite e agora para olharmos para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 20 graus, a previsão de 29 de máxima para Xai-Xai e 18 de mínima. Inhambane poderá ter uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 22 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de uma máxima de 28 graus, mínima de 21. Espera-se uma máxima de 29 para Quilimane, 20 graus de mínima. Chimoio, com a previsão de 25 de máxima, 16 de mínima. E Tete, com uma máxima prevista de 31 graus Celsius, mínima de 20 graus. Mais a norte do país, Nampula poderá ter uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 20 graus. 22 de máxima para Lixinga, um dia fresco. 14 de mínima para Pemba, ligeiramente quente. 31 de máxima, 21 de mínima. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, telespectadores. Olá, bem-vindos ao TVN. Muito boa tarde, está no ar Vidas em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser. Num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem.
De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Uma pele tão branca quanto sensível. O cabelo extremamente claro. Os cílios e as sobrancelhas também. Os olhos chegam a parecer transparentes. É praticamente impossível um albino passar despercebido. Entre a população, inclusive a albina, existe muita curiosidade, mas pouca informação se tem sobre o que é, de facto, o albinismo. Na minha adolescência cresci com muitas dúvidas em relação ao albinismo, tanto quanto que eu não sabia explicar, não sabia qual era o problema, se tinha problema de vista, se tinha que ter cuidados com a pele. O albinismo não é uma doença ou deficiência, mas sim uma desordem genética que, de modo geral, não permite a produção de melanina. A melanina é uma substância que serve para dar cor à pele, aos olhos e cabelos. Serve também como uma barreira que protege a pele contra as queimaduras do sol. Aliás, a excessiva exposição ao sol é a causa do principal inimigo dos albinos, o cancro de pele. Da última foi no ano passado. A jovem Lucrécia Matusse teve seu primeiro tumor na infância e as marcas da doença continuam visíveis na pele. Me levaram ao hospital, davam pomadas, comprimidos, só que não resultava. Só mais tarde é que iniciou com o tratamento adequado e em 2010 passou pela primeira cirurgia. Hoje, perdeu a conta de quantas intervenções já teve de fazer na cara. Já tiveste que passar por alguma operação? Várias. Mais ou menos quantas? Uns 5 ou 6, não me lembro. A dermatologista Isabel Monteiro explica que o cancro de pele nos albinos é consequência da evolução de lesões causadas pela exposição solar. A pele do albino começa a secar inicialmente. Fica seca, mas depois pode aparecer uma forma de caspa acumulada, que é uma lesão seca, que a gente chama de hiperkeratose, que depois evolui para uma úlcera, que é uma ferida que pode depois crescer e quando a gente faz um teste, um exame que a gente chama de biópsia, dá um resultado de cancro de pele. E a prevenção passa por evitar expor-se ao sol, principalmente nos períodos de pico, entre as 9 horas e 16 horas. Uma proteção mecânica, que é roupa, chapéus, guarda-chuvas, ou pode-se também usar protetores solares. De acordo com um relatório das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Albinos, publicado em 2016, o cancro de pele faz com que a maior parte dos albinos morra antes dos 40 anos de idade. A baixa visão é outro problema de saúde também causado pela falta de produção de melanina. Segundo especialistas, a maioria das pessoas albinas vê menos de 30% da capacidade total dos olhos. Vão ter uma diminuição da visão, vão ter o nistagmo, que é um movimento rápido e coordenado dos olhos. Vão ter o estrabismo, que é um desvio dos olhos. Os olhos podem estar virados para dentro ou para fora. Também vão ter sérios problemas de visão noturna. O grande problema é que a maior parte dos pacientes chega ao consultório quando as complicações já estão num estágio avançado. Só procuram um médico quando já tem mais de 50% de perda de visão. E nessa altura nós não conseguimos corrigir. Damos sempre óculos, porque há sempre alguma diferença entre estar com os óculos e sem os óculos, mas dificilmente conseguimos corrigir a 100%, principalmente quando eles chegam tarde. Por exemplo, como está, teve que dormir. Desde a nascença que Vicente tem problema de vista, mas só aos 12 anos é que fez a primeira visita ao oftalmologista. De lá a esta parte, usa óculos graduados para fazer a correção. Além dos óculos, o chapéu tornou-se mais do que um acessório. Posso dizer que o chapéu é um dos amigos, um dos melhores amigos que eu tenho. Porque eu posso não ter óculos, mas quando tenho o chapéu, de uma certa forma, protejo de uma certa forma a vista. A limitação visual não exclui o jovem de certas práticas, tais como mexer o celular e o computador. Já fiz quase tudo. Participei na construção civil, participei em várias atividades. Tanto quanto que o importante era saber se proteger.
Lucrécia Vicente tem a lição sobre os cuidados a ter com a visão e a pele dos albinos muito bem estudada. Tem que ter um chapéu, vestir coisas que fecham o corpo para que não queimares com o sol. É importante que nós andemos protegidos de óculos escuros para diminuir a intensidade do sol, óculos de vista receitados pelo médico. No país, ainda não existem dados sobre o número de pessoas albinas. Aliás, o último censo realizado nas primeiras semanas de agosto não inquiriu dados sobre albinos. Em Moçambique, existe uma legislação multissectorial para abordar a questão dos direitos humanos das pessoas com albinismo, na qual o Ministério da Saúde está integrado. Mas as Nações Unidas dizem que o plano não dispõe de um orçamento específico, não tem método de responsabilização e prestação de contas e não é de domínio público. O plano não dispõe igualmente de meios para proteger as pessoas com albinismo do cancro da pele, uma doença que... Retomamos as notícias no Jornal da Noite, agora abraçamos o desporto. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, realizou esta terça-feira o primeiro treino com vista à preparação aos jogos do torneio da COSAFA, que arranca no próximo domingo na África do Sul. Abel Xavier diz estar satisfeito com a entrega dos jogadores. Ao todo, são 20 os jogadores que participaram no primeiro treino e que na quinta-feira seguem viagem para a África do Sul, onde irão participar do torneio da COSAFA. A equipa técnica privilegiou muito contacto com a bola, bem como aspectos táticos e técnicos. Os jogadores afirmam que vão para esta prova com ambições de ganhar jogos e conquistar a prova. Temos uma seleção forte, uma seleção para competir e para ganhar. Acredito que com as instruções de treinos que temos tido com os treinadores, vamos conseguir alcançar os objetivos traçados. Não há equipas fáceis, cada jogo é um jogo. Eu acho que o que tem que acontecer é que temos que trabalhar no terreno, temos que treinar, temos que cumprir com aquilo que são as orientações da equipa técnica e fazermos isso em prática quando chegarmos na África do Sul. O selecionador mostrou-se satisfeito com a prestação dos jogadores e gostaria de contar com todos os jogadores que atuam no estrangeiro, mas tal desejo não é possível. Extremamente positivo. Nós normalmente fazemos uma avaliação global de como é que os jogadores chegam dos clubes. Tínhamos 2 jogadores condicionados, o Danilo e o Manu, da União de Songo, e foi extremamente positivo que eles se incorporaram de uma forma progressiva. Há algumas ausências de alguns jogadores internacionais que eu gostaria de contar, mas infelizmente não foi possível, porque de facto a questão do calendário tem que ser repensada também. Os Mambas estão inseridos no grupo A e estreiam-se próximo domingo no Old Peter Mokaba, diante do Madagascar. Na segunda jornada defrontam a Seleção Nacional de Futebol das Comores e na terceira ronda medem forças com as Seychelles. Jafaif Matsol já não é treinador do Desportivo de Nacala. O técnico demitiu-se do cargo por mau ambiente de trabalho naquele clube. Divórcio entre Sérgio Faif Matsolo e Desportivo de Nacala. Na origem, mau ambiente de trabalho instalado já há algum tempo nos Canários de Nacala, é resultado de salários em atraso. Os jogadores não treinaram semana passada de segunda a sexta, em reivindicação dos seus salários, sendo que a situação somente foi regularizada no sábado, segundo deu a conhecer Gimo Raul, presidente da área de alta competição do Desportivo de Nacala. Na verdade, o ambiente era de cortar a faca nesta coletividade, sendo que o treinador reclamava igualmente ingerência no seu trabalho. Sérgio Faif Matsolo deixou o Desportivo de Nacala na 12ª posição na tabela classificativa do Moçambola 2018. Em 10 jornadas, o Desportivo de Nacala soma 3 vitórias, 12 empates e 4 derrotas, apresentando um saldo de 9 golos marcados e 8 sofridos. Domingo, o Desportivo de Nacala derrotou o Ferroviário da Beira por 1-0. O Governo Provincial da Zambésia concede financiamento na ordem de 2 milhões de meticais aos clubes 1º de Maio de Quilimane, que milita no Moçambola, e Machetes de Mocuba, na 2ª Divisão. Os operários vão receber 2 milhões de meticais, enquanto os militares 500 mil meticais.
A assinatura do contrato programa primeiro envolveu o Clube 1º de Maio de Climane e a Direção Provincial da Juventude e Desportos da Zambésia. Depois seguiu a vez do Madjed de Mucuba. A cerimônia foi testemunhada pelo governador Abdul Razak. Fizemos uma engenharia financeira numa altura em que temos muitas necessidades, muitas prioridades e temos restrições orçamentais. Conseguimos ter esta possibilidade de apoiar os clubes que militam quer no Moçambola, quer na 2ª Divisão de Honra na região centro. Sabemos que há uma outra equipa que também está a militar na 2ª Divisão Honra, na zona centro, que é o Ferroviário de Climane, com quem tivemos a oportunidade de conversar também ainda hoje, e já tínhamos tido contactos anteriores. Felizmente o Ferroviário de Climane, com recursos próprios e com o apoio da sua entidade, tem capacidade para poder aguentar com a despesa. Os dois clubes estão satisfeitos com o gesto do governo provincial. E tudo faremos para dignificar esse esforço empreendido pelo governo provincial de Zambésia. Em suma, palavras me faltam porque é um oxigênio que já estamos a receber agora, que vai impulsionar e vai alavancar de verdade o Clube 1º de Maio de Climane. O Clube Madjed, em nome do presidente mesmo, comprometemos cumprir a época desportiva e fazer com que o mesmo dinheiro servir para o próprio clube e trazer bons resultados. Refira-se que o contrato-programa acontece numa altura em que o 1º de Maio de Climane ocupa o 14º lugar, portanto, na linha de despromoção, enquanto que o Madjed no 5º lugar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Eu despeço-me. Marco o encontro por manhã, pontualmente às 19h55 para o Jornal da Noite. Entretanto, vamos cruzar-nos dentro de instantes no Linha Aberta. Até lá, eu espero por si.